E David é novo reforço do São Paulo. O fim da novela. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do fim da negociação. Bora te atualizar também sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu em relação às críticas que vem sofrendo pela falta de reforços. Quero te atualizar sobre o Cruzeiro, que tomou mais um chapéu. Era outro jogador bem perto da Toca da Raposa, que não será mais atleta do Cruzeiro. Para fechar, o presidente Rodolfo Landim do Flamengo falou sobre o estádio. Te atualizo também sobre as últimas do mercado. Tem bolada para o Flamengo em caso do título no Mundial de Clubes, paga pela Conmebol e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar que todo esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Bora mostrar na tela as 4 partidas desta terça-feira na Copa São Paulo de Juniores. Água Santa e Santos com peixe bem favorito, R$ 1,45 para a vitória do Santos. Tem ainda América e Red Bull Bragantino, Ibrachina e Fortaleza, Ituano e Internacional. Se já escolheu os seus favoritos, então escolha e se cadastre na 1xBet, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o tradicional giro de notícias com a informação sobre o Flamengo e a Conmebol. Alejandro Domingos, que é o presidente da Conmebol, anunciou nessa segunda-feira que vai dar um prêmio de 5 milhões de dólares ao Flamengo em caso de conquista do título do Mundial. A frase foi a seguinte, abre aspas, é um forte incentivo para o representante de nosso continente nesse torneio. Flamengo, o Real Madrid e todos os outros times começam a disputar o Mundial de Clubes em 1º de fevereiro no Marrocos. Bora falar sobre Danilo, ex-jogador do Palmeiras, já está na Inglaterra, passou por exames médicos na manhã dessa segunda-feira. O contrato vai ser assinado nas próximas horas, garantindo logo de imediato 2 milhões de dólares ao Verdão. Bora contar também que o Porto de Portugal fechou a contratação de Luan Brito, atleta que pertence ao Fluminense, um dos destaques das categorias de base. O atleta chega por empréstimo de 18 meses com opção de compra de 4,5 milhões de euros, além de uma série de bônus previstos em contrato. Para fechar o giro de notícias, contar que Fausto Vera, o volante do Corinthians, está fora do confronto contra o Água Santa, marcado para essa quarta-feira, na Neoquímica Arena. Ele havia sentido um trauma no tornozelo direito na estreia do Corinthians no Paulistão contra o Red Bull Bragantino. Passou por exames médicos nessa segunda-feira, os resultados saem na terça, mas já dá para cravar que ele não terá condição de jogar na quarta. E a última, o Criciúma ganhou o sorteio contra o Guarani para a disputa da Copa do Brasil. Ambos tinham o mesmo ranking, no ranking nacional de clubes, e aí ficou em definição quem é que vai jogar a Copa do Brasil. Houve a necessidade de um sorteio e o Criciúma acabou levando a sorte, vai ter a oportunidade de disputar a competição de mata-mata do futebol brasileiro. Bora falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Leila Pereira. A presidente do Palmeiras participou de um evento na manhã dessa segunda-feira no Allianz Parque. O Verdão lançou a Palmeiras Play, que nada mais é do que uma plataforma digital que vai reunir o Banco do Palmeiras, o Avante e produtos do clube. Bora explicar um pouquinho desse contexto, depois te dizer o que a Leila falou sobre reforços. Essa conta digital, que será aberta para torcedores do Palmeiras, vai permitir que os caras tenham cartão de crédito e débito. E eles vão poder usar um aplicativo de celular que vai interligar essa parte bancária ao programa Avante e a Palmeiras Store, que é aquela loja que permite venda de ingressos, venda de produtos, além de seguros, enfim. O Palmeiras reuniu todos os seus produtos e vai permitir que o torcedor, através do Palmeiras Play, tenha acesso a tudo isso. Esse banco digital do Palmeiras, há a expectativa de que se torne uma enorme fonte de receita do clube ao longo da temporada de 2023. Voltando ao assunto reforços e cobranças em cima da Leila Pereira, o Palmeiras perdeu 4 jogadores do time principal, sendo 2 titulares. O Gustavo Scarpa, negociado com o Nottingham Forest, ele saiu de graça, e mais recentemente o Danilo, também com destino ao clube inglês. Também haviam saído o lateral esquerdo o Jorge e o atacante Wesley, esses reservas. E a torcida tem pressionado a Leila por reforços. Até o técnico Abel Ferreira, depois do empate em 0-0 com o São Bento no sábado, deu uma esperneada. A Leila respondeu da seguinte maneira a essa pressão, abre aspas, eu não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras. O torcedor vê as vendas, só que o pagamento não é feito à vista, e sim parcelado. Não vai entrar todo o valor e o Palmeiras tem um percentual de cada um dos atletas. E eu só vou comprar o que for bom para o Palmeiras. Depois a Leila foi perguntada a respeito da possibilidade da contratação, especialmente de um volante para o lugar do Danilo, acontecer em breve. A resposta foi a seguinte, abre aspas, o Palmeiras vai repor essas peças. Queria tranquilizar o nosso torcedor, porque teremos boas notícias em breve. Temos muitas conversas até avançadas, mas
Não sou o presidente que vai contratar em quantidade. Só para completar, tenho batido na tecla de que o Palmeiras conversa com 2 volantes para o lugar do Danilo. Jean Lucas, as conversas foram reabertas ao longo do fim de semana, atleta que pertence ao Mônaco, o Palmeiras topa inicialmente contratá-lo por empréstimo, se não der pensa até em comprá-lo em definitivo, mas segue em conversas também com o Sassuolo pelo volante Matheus Henrique, que foi formado na base do Grêmio, chegou a atuar pelo time principal do Grêmio e é torcedor declarado do Palmeiras de infância, tá fazendo a maior força para jogar no Verdão. De um desses 2 deve sair o substituto do Danilo. Prometo ficar de olho nessa história, quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, já não tenhamos novidades. Quero falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista importante a respeito do estádio rubro-negro. Durante a temporada passada, o Flamengo deixou que o torcedor rubro-negro se encantasse com a possibilidade de um estádio. Foram várias as notícias divulgadas pelo próprio Flamengo a respeito de uma arena para mais de 100 mil pessoas, uma das mais modernas e maiores do mundo. Enfim, o torcedor acabou se empolgando com essa ideia. Mas a realidade bateu a porta do Flamengo e deu para perceber que o Rodolfo Landim está meio que desacreditando da possibilidade de levar esse projeto adiante. Só para lembrar, isso eu já havia contado, mas vale um reforço. Estádios construídos recentemente no Brasil para 45 a 50 mil pessoas estão custando na casa de R$1 bilhão. Se o Flamengo se propunha a construir um estádio para 100 mil pessoas, essa conta ficaria muito salgada. E foi mais ou menos em cima disso que o Rodolfo Landim disse à TV Brasil, abre aspas, é um desafio muito grande quando a gente faz as contas para tornar viável o projeto de um novo estádio. A prioridade número 1 do Flamengo hoje é colocar a mão no Maracanã, junto com o Fluminense, graças ao processo de licitação do estádio. Queremos vencer a licitação e ficar com o Maracanã. O acordo que temos é com o Fluminense de exclusividade, apenas esses 2 clubes. Fecha aspas. Ou seja, Landim fez as contas e entendeu que a construção de um estádio colocaria o projeto do futebol do Flamengo em risco. Talvez o Flamengo precisasse investir menos no futebol para poder ter dinheiro suficiente para a construção de uma arena para 100 mil pessoas. Diante desse cenário, o foco hoje está na melhoria do Maracanã, primeiro na reobtenção do Maracanã. Tem uma licitação que inclusive já foi adiada, ao que parece Flamengo e Fluminense perderiam essa licitação, e aí optou-se por adiar essa licitação. Flamengo e Fluminense continuam investindo para ter a posse do estádio, ainda que de forma temporária, e o projeto da construção de uma arena rubro-negra, por enquanto, está adiado. Bora falar agora sobre Michael, que está forçando a barra para voltar para o futebol brasileiro. A notícia que vem do Rio Grande do Sul é de que o ex-atacante do Flamengo tem ligado com frequência para o Renato Gaúcho, pedindo que o técnico do Grêmio o ajude a conseguir sair do Al Hilal. Situação delicada para ele, tem uma questão familiar, tem também a falta de adaptação à Arábia Saudita, enfim. Por mais que dentro de campo as coisas estejam saindo bem, o Michael não gostaria de permanecer por lá. Renato Gaúcho passou o recado para os dirigentes do Grêmio, que estão providenciando uma videoconferência com os dirigentes do Al Hilal. A tentativa do Grêmio é convencer os sauditas a um empréstimo, algo praticamente impossível. Qual seria a vantagem do Al Hilal? Ceder o Michael por empréstimo, sendo que nesse momento o Al Hilal nem pode contratar outros jogadores, ele tem contra si um transfer ban. Só para lembrar que o Al Hilal é o mesmo clube que pode perder na justiça o Matheus Pereira, atacante que é especulado em vários clubes brasileiros e que entrou na FIFA recobrando 3 meses de salários atrasados. Só mais um detalhe que torna a vinda do Michael pro Grêmio ou para qualquer outro clube extremamente difícil. O Al Hilal começa a disputar a partir de fevereiro o Mundial de Clubes, inclusive se passar pelas quartas de final, será o adversário do Flamengo na semi. Perder o Michael às vésperas no Mundial seria algo, no mínimo, bastante burro para os dirigentes sauditas. Quero falar agora sobre o São Paulo, que fechou nessa segunda-feira uma das novelas mais chatas desse mercado, a contratação do atacante David, que pertence ao Internacional. O tricolor cedeu e vai bancar ao Inter o valor de um empréstimo por R$1 milhão. Ele fica até dezembro. São Paulo, nas últimas semanas, tentava convencer o Inter a liberar o jogador por empréstimo gratuito, alegando que os 400 mil por mês de salário já seriam uma compensação bastante grande. O Inter não cedeu, o São Paulo precisou bancar esse R$1 milhão, e a opção de compra do atleta é de $4 milhões ou 20 milhões e 600 mil. É importante só lembrar que o São Paulo pode adquirir fatias ou pedaços que tornariam a operação mais barata do que esses 20 milhões e 600 mil. David, que também foi especulado nos últimos dias no Red Bull Bragantino, o clube de Bragança de fato tinha interesse na contratação do jogador, mas o David deixou bem claro que preferiria jogar no São Paulo, mais ou menos como aconteceu com o Wellington Rato. Ideia de jogar num clube grande, paulista, e com o Rogério Ceni, 7º reforço do São Paulo. Antes de gravar o vídeo, ainda conversei com o presidente Júlio Casares e ele assegurou que no momento não existem planos para novos reforços.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro que tomou mais um chapéu. Diretoria da Raposa tem sofrido no mercado. São 4 negociações muito próximas de serem concretizadas e que acabaram não acontecendo. A mais nova com Agustín Almendra, volante de 21 anos de idade que pertence ao Boca Juniors, tem contrato com o clube argentino até a metade do ano. No fim do ano passado, o Ronaldo Fenômeno chegou a ligar para o Almendra, que se empolgou com a chance de jogar no Cruzeiro. O empresário dele esteve em dezembro no CT do Cruzeiro, deixou tudo alinhavado para que em janeiro eles assinassem um pré-contrato. Mas o ano virou e os representantes do Almendra pararam de atender os dirigentes do Cruzeiro. O motivo foi descoberto nessa segunda-feira. Os jornais argentinos publicaram que o Almendra já assinou um pré-contrato com o Rayo Vallecano, se muda para a Espanha a partir de 1º de julho. E essa confirmação se deu porque o Rayo já notificou o Boca Juniors sobre o acerto verbal. Esse acerto por escrito de um pré-contrato. Boca Juniors não tem a intenção de liberar um Almendra antes do período. E o jogador que não atua desde fevereiro do ano passado por conta de uma série de problemas internos que envolvem campo e extracampo, vai seguir afastado durante esse período. Antes de sofrer esse revés com o Almendra, o Cruzeiro já havia perdido, estando muito perto de fechar. O Raul Gustavo, o zagueiro que acabou se mudando para o Bahia, o Christian, que tinha negociações avançadas para chegar por empréstimo, depois ele iria para o Bahia, mas foi reprovado nos exames, voltou para o Atlético Paranaense, além do Bruno Valdez, zagueiro paraguaio que tinha passagens marcadas para amanhã dessa segunda-feira em Belo Horizonte. Ele chegaria para fazer exames médicos e assinar um contrato de 2 anos. Durante o fim de semana, o Boca Juniors fez uma proposta superior ao do Cruzeiro, já levou o atleta para Buenos Aires, ele já se submeteu a exames médicos e o anúncio do acerto do Bruno Valdez, zagueiro de 30 anos, dos mais interessantes, o zagueiro com mais gols na história do futebol mexicano. Esse anúncio no Boca vai acontecer nas próximas horas. E aí, o que você pensa sobre mais essa história? Tô curioso para saber, usa o espaço para comentários. Esquece de deixar like, de se inscrever, a gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!